Olá, galerinha, tudo bom? E aí, como foi o final de semana, bem? E aí, a família foram voltar? Eu fui, graças a Deus, tudo tranquilo, não é isso? Minha sessão estava vazia, maravilha, né? Então, pra mim foi maravilhoso, amei. Dessa vez, eu achei que ia ser diferente, né? Achei que ia ser uma fila maior, mas não, né? Mais uma vez, não me enganei. E foi tudo tranquilo. Certo? Nós sabemos que é o dia 15, que foi ontem, dia 15 de novembro, é o dia, né, da proclamação da República. Não é isso? Agora vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da República. Dia 15 de novembro, nós sabemos que é o dia da República, não é isso? Durante muitos anos o Brasil foi império, né? E ao longo do século XIX, o país foi governado pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Né? Muitos brasileiros desejavam mudar a forma de governo, né? Eles queriam trocar. Para isso, iniciaram uma campanha para que o Brasil tivesse um governo republicano, né, e democrático. Isto é, um governo eleito pelo povo, né, o que a gente tem hoje, né, o que aconteceu ontem. Ontem teve o quê? A eleição para prefeito da nossa cidade, não foi isso? Então foi a eleição, uma eleição democrática, não é isso? Que o prefeito vai ser eleito pelo voto do povo. Né? Para isso fundaram um clube republicano, que mais tarde teve o apoio dos militares descontentes com o Império. Aí no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Ele proclamou a República, não é isso? Então o Brasil passou a ser governado por presidente. Então, no dia 15 de novembro de 1889, que começou a mudança. Por quê? Porque o Brasil ele era liderado por imperadores, né? Então, a partir do dia 15 de novembro, que foi decidido que o Brasil ia ser governado por presidente, né? O primeiro presidente do Brasil foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Aí você vai ler aqui esse pequeno texto que tem aqui e depois você vai responder essas questões aqui, ó. Complete as frases com as informações. A República Brasileira foi proclamada por... Você vai ler aqui que também tem a resposta. A República foi proclamada no dia... Também você vai ver direitinho. República é uma forma de governo em que todas essas questões estão aqui, ó, nesse pequeno texto aqui. Tudo bem? O segundo é, responda as questões a seguir. Se necessário, peça orientação aos seus familiares. Então, você vai ler com sua família essa atividade aqui, essa daqui, que é a letra A, B e C, para responder. A atividade de vocês é essa aqui, que está na página 282, que é a Proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. A proclamação da República foi um evento que fez com que o Brasil deixasse de ser uma monarquia governada pelo imperador Dom Pedro II e passasse a ser uma república governada por um presidente militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse acontecimento foi, em parte, fruto da insatisfação do exército com a monarquia. Os militares deram um golpe de Estado, pois acabaram com a monarquia e implementaram a república de maneira forçada, sem a participação do povo. Os militares tinham vencido a Guerra do Paraguai e, depois da guerra, se sentiram desvalorizados, porque queriam participar das decisões políticas. Mas Dom Pedro II impediu essa participação, deixando-os bem insatisfeitos com essa situação. Os fazendeiros, que lucravam com o trabalho escravo, se voltaram contra a monarquia, depois que a princesa Isabel
filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que acabava com a escravidão. Dom Pedro II também se desentendeu com a Igreja Católica, devido à grande interferência que exercia nas questões religiosas. E foi então que esses grupos, fazendeiros, igreja e militares, se reuniram pelo fim da monarquia. O militar escolhido para proclamar a República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou também primeiro presidente do Brasil. A República foi proclamada na Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro. Após a proclamação da República, Dom Pedro II e sua família real foram obrigados a deixar o Brasil. Vocês já escutaram esse hino? Vocês já ouviram esse hino? Esse aqui é o hino da República, né? Da proclamação da República, né? Que ele tem a letra de Medeiros, né? De Albuquerque, e a música de Leopoldo Américo. Bem, em janeiro de 1890, o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso, né? Visando a oficialização, né, de um novo hino para o Brasil. Leopoldo e Medeiros venceram o concurso, mas o hino acabou não sendo utilizado como um hino no nosso país, que a gente sabe, né? Todo mundo conhece o hino nacional brasileiro, que a gente cantava, né? Quando a gente estava na aula, toda segunda-feira. Esse hino era para ser um hino nacional, mas eles não aceitaram. Mas o hino acabou não sendo utilizado como hino do país, devido ao protesto da população. Em um decreto, né, no mesmo mês do concurso, o governo brasileiro estipulou que a criação fosse empregada como sendo o hino da proclamação da República. Eu vou colocar esse hino com a letra também para vocês escutarem direitinho, porque a letra desse hino é uma letra muito forte, né? Ele fala do nosso país, assim como o outro também. Mas esse hino aí é o hino, né, da proclamação da República. Viu? A prova vai mandar agora para vocês assistirem.
falei com vocês, essa semana vai ser uma semana de revisão, porque dia 18 e dia 19 nós temos teste, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou mandar a revisão de português para casa e a revisão de matemática a gente vai trabalhar na aula. Porque uma aula a gente vai trabalhar a revisão de português e a outra aula a gente vai trabalhar a revisão de matemática para tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, agora eu vou começar com a revisão de português. A revisão começa assim. Leia as páginas 43 e 44, que é esse texto aqui, ó. O leão e o ratinho. Você vai ler essa página 43 e aqui a página 44. E vai responder, né? Aqui, leia as páginas 43 e 44 e responda. Qual é o título do texto? Você vai ler o texto para ver. Quem é o autor do texto? O B. O C. Qual a situação enfrentada pelo leão? Vamos que tem a próxima. Para isso, para você responder essas questões, você vai precisar ler o texto para responder essas questões. Vamos continuar? A letra D tem assim. Qual foi a situação enfrentada pelo ratinho? A letra E. Por que o leão conseguiu libertar-se da rede? Então, você vai ler o texto para responder essas questões. As 5 questões. Mas você primeiro vai ter que ler o texto todinho para entender o texto para responder as questões. Agora vamos para a segunda questão. Vamos lá? Primeiro eu vou explicar o assunto, depois eu vou para a segunda questão. Da revisão, o primeiro assunto da revisão que a prova vai dar é esse aqui, verbo. O que é verbo? Verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno na natureza. Quando nós falamos correr, jogar, pular, brincar, dividir, experimentar, acompanhar, né? Parece, ficou, ficar, está, estão, tudo isso aí são verbos. Tudo bem? Uma ação está relacionada a movimento, portanto, os verbos como correr, jogar, pular, brincar, são verbos de ação, né? Já os verbos de estado, ele indica, aponta uma característica ou uma condição, como sente, o parece, sentir-se, ficar, ser, estar, parecer, né? O que a prova terminou de falar no instante. E fenômeno da natureza, né? Refere-se a ações executadas apenas pela natureza, que é chover, ventar, trovejar, nevar, né? Isso, gear. Lembra que a gente deu esse assunto. Agora a prova vai, para vocês estudar mais um pouquinho, você leia aqui a página 80 e 81, que você vai dar uma revisada sobre esse assunto. A atividade de vocês tem assim, ó, circule os verbos nas frases, né? Você vai circular os verbos nas frases. Aí tem aqui, Juca vendeu bala na feira. Cadê o verbo nessa frase? Você vai circular. Vamos continuar. Então, você vai circular o verbo. Paulo ficou triste. Qual é o verbo? Paulo ficou triste com o seu comportamento. Então, você vai também circular o verbo. Letra D. Minha mãe dividiu o bolo. Também você vai circular o verbo. O terceiro é o que é verbo? Você vai ler a página 80 e 81 para responder. A segunda questão é escreva 3 frases com verbo. Você vai escrever com verbo. Não é isso? Você vai escrever as 3 frases com verbo. Essa daí é a revisão de português de vocês de hoje. Lembrando que a de matemática é amanhã, a gente vai fazer na aula, deixando tudo já, o nome da escola, a data, tudo direitinho, pra gente só quando corrigir português na primeira aula e matemática na segunda aula. Tudo bem? Beijos, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente se encontra pra gente conseguir tirar todas as dúvidas de português e matemática. Beijo no coração de cada um.